Investimento. Introduza essa palavra na sua vida. Gente, é o seguinte, se tem um princípio básico de prosperidade que faz diferença na vida das pessoas, é entender que pessoas prósperas investem. Simplesmente assim. Pessoas prósperas investem. Enquanto pessoas... Ontem, quando eu falei de planejamento financeiro na prática, eu citei 3 possíveis possibilidades que você pode estar vivendo. Que é uma vida, um momento financeiro positivo, negativo ou neutro. Positivo é aquele que está sobrando dinheiro todo mês, quando ele faz lá, coloca o planejamento financeiro dele na prática. Quanto que eu ganhei, quanto que eu gastei. O ideal é quanto que eu investi, mas às vezes a pessoa não tem nenhum investimento. Mas está sobrando dinheiro todo mês, isso é uma situação positiva, está fácil de alavancar. Negativo, claro, quando pega todas as despesas está maior do que as receitas, ou seja, está fechando negativo a vida. E aí o primeiro passo, qual é o primeiro investimento que tem que fazer? Quitar todas as dívidas. Literalmente quitar as dívidas para que possa realmente sair desse mundo de mentalidade pobre para entrar para um mundo de mentalidade rica. E o neutro, que é aquele que pensa que está vivendo uma vida tranquila, que é aquele que fala, não devo para ninguém, a minha vida está tranquila, eu estou pagando as minhas contas em dia, mas não tem uma reserva, não tem um investimento. Ou seja, a primeira dificuldade que tiver, uma diminuição de renda ou um problema que precisar de desembolsar um pouco mais, vai ter que bagunçar a vida financeira, então precisa de criar reservas. Como eu disse na aula de Objetivos e Sonhos de sábado, não sei se todo mundo estava aqui, o primeiro dinheiro que você tem que investir são as suas reservas. Por que, Juliana, as reservas? Porque as reservas, elas são aquele dinheiro que te dá tranquilidade. Não adianta você investir em bolsa. Eu vou falar de tipo de investidores aqui, mas correr risco, por exemplo, se você bater o carro, se acontecer qualquer problema na sua vida e você ter que sacar aquele dinheiro correndo e perder um monte de dinheiro, porque quando você saca correndo, principalmente investimento em renda fixa ou renda variável, você acaba perdendo muito dinheiro, porque não é feito para você sacar correndo, é feito para você sacar planejado ele. Então o primeiro desafio de investimento é criar a sua reserva, as suas reservas. Lézer, quais reservas? Reserva da paz, reservas dos projetos de vida, dos pequenos projetos. Ah, Lézer, não participei dessa aula? Vai lá para o grupo do Telegram, vai lá para o Clube da Prosperidade no Telegram, que você vai rever essa aula e vai entender esse cenário. Fala, Márcia. Tem um comentário legal aqui do Renato, que já está com a gente aí praticamente, acho que não desde o primeiro dia, mas desde o segundo dia está com a gente aí ligado. Boa noite, foi a Cristina, corretora, que me colocou neste grupo de live. E tenho lhe dizer, mudou muito minhas maneiras de conduzir as apresentações comerciais junto aos meus clientes. Bacana, Renato, bom demais. Como eu disse, é algo que eu acredito, que eu levo para a minha vida e que eu tenho certeza que realmente faz diferença para a vida de qualquer um, tá bom? Então, quando eu falo de criar primeiras reservas, é justamente para no momento de dificuldade você estar preparado sem precisar de mexer nos investimentos. Lézer, quanto que eu preciso de ter de reserva? Fora as reservas, por exemplo, eu quero trocar de carro, você pode ter uma reserva disso, que eu chamo de reservas para os seus projetos de vida. Todo mundo chama de reserva de emergência. Eu não chamo de reserva de emergência, que para mim emergência soa em coisa ruim. Parece que você está se preparando para uma desgraça que vai acontecer. E eu não gosto disso. No meu livro, na minha vida, eu chamo de reserva da paz. Por quê? Porque se acontecer alguma dificuldade, você simplesmente vai ter paz na sua vida. Qualquer problema que aconteça, se você tem dinheiro justamente para aquela reserva, você vai pegar aquele dinheiro sem sofrer e vai falar, eu juntei esse dinheiro para isso. Então você vai lá, vai gastar com isso e pronto, matou o problema. Juliézer, quanto que é uma reserva da paz, que é o primeiro investimento que vocês vão fazer?
A reserva da paz, todos os grandes escritores, todos os grandes economistas, geralmente trabalham com um número de 6 vezes a sua renda mensal. Então, se você ganha R$2.000 por mês, você precisa de ter de reserva da paz ou de reservas R$12.000. O que é isso? Vamos colocar, eu costumo falar que isso é o alto seguro-desemprego ou o alto INSS. Imagina que você teve um problema de saúde, precisa de tratar, precisa de sair do seu trabalho. Imagina se você puder ficar 6 meses bancando a sua qualidade de vida igualzinha hoje, mas sem preocupar porque você tem esse dinheiro guardado. Então a reserva é isso, é essa tranquilidade. Não precisa de ser ansioso, não precisa de apavorar, você não precisa de juntar essa reserva de uma vez só, você precisa de criar a cultura de investir, porque todo mês você vai investindo um pouco mais, até de fato você ter essa reserva pronta, beleza? Crie propósitos para o seu dinheiro. Não adianta eu ficar aqui 1 hora falando de investimentos, explicando como eu vou explicar o que é renda fixa, o que é renda variável. Tá tendo mensagens aí, Márcia? Só mensagem fake. Só o pessoal atrapalhando. Ah, não, então tá bom, beleza. Então, não adianta eu falar para vocês de investimentos, eu falar para vocês tipo de renda fixa, tipo de renda variável, se você não tiver propósito para esse dinheiro. A primeira coisa é criar propósito para esse dinheiro, é entender realmente, como eu disse nas aulas atrás, o que realmente faz sentido para a sua vida, o que realmente faz diferença para a sua vida. A partir do momento que você entende o que é propósito para a sua vida, o que faz diferença, você vai conseguir ter um cenário diferente para a sua vida financeira. E detalhe, você vai ter mais facilidade de conseguir investir todo mês. Justamente porque aquele propósito, aquela ideia, seja comprar uma casa, comprar um carro, independente do que for, do que tiver dentro do seu propósito, dos seus objetivos, se você tiver propósito realmente que faz sentido para a sua vida, você vai conseguir fazer isso com mais facilidade, beleza? Outra dica poderosa dentro desse cenário é essa daqui, ó, que inclusive é o tema da live de amanhã, que eu vou falar um pouco mais, que chama-se consistência. Gente, é o seguinte, você precisa de criar a cultura de investir todo mês. Na aula de ontem, no bate-papo de ontem, na live de ontem, eu falei para vocês, na aula eu falei justamente de vocês preencher a planilha e colocar, se vocês observarem lá, na planilha que eu disponibilizei, nos aplicativos que eu dei de exemplo também, todos têm, a última aba é investimentos, para que você pegue parte do que você ganha todo mês e já planeje que você vai guardar aquele valor. Quando você cria a cultura de investir todo mês, você consegue ir organizando a sua vida financeira e estruturando isso de maneira real, de maneira mais concisa. Não adianta você tentar acumular um grande dinheiro de uma vez, até porque, a não ser que você ganhe um prêmio, isso não vai acontecer, isso não é uma realidade. Agora, se você investir todo mês e isso virar um hábito, um comportamento na sua vida, vai acontecer as coisas de maneira natural. Não tenha dúvida disso, que as coisas vão acontecer, tá bom? E para falar de investimento mesmo na prática, eu não sei se a imagem vai ficar boa aí. Primeira coisa que você precisa entender de investimentos, deixa eu ver aqui, não sei se dá para ver bem, não sei se dá para o pessoal aumentar, deixa eu ver se dá, acho que não dá não. Mas a primeira coisa que você precisa de entender é o seu perfil de investidor. Eu coloquei 2 aqui, mas na verdade geralmente são 3 perfis. É o conservador, o moderado e o arrojado. Por quê, gente? Quando se fala de investimento, você precisa de entender
no que você se sente confortável. Por exemplo, tem gente que é muito conservador, não quer perder dinheiro de maneira nenhuma. O que acontece? Essas pessoas elas vão investir em investimentos que têm risco muito baixos ou risco zero. Tem um detalhe dentro desse cenário. O detalhe é o seguinte, infelizmente ou felizmente, isso é a lei de mercado, quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Então, se você que é um cara conservador, você vai ter uma rentabilidade menor. Porém, o seu risco vai ser zero praticamente. Então você não vai perder dinheiro. Aquele dinheiro que você está guardando todo mês, você vai continuar tendo ele mais um pouquinho de juro. O moderado é aquele que corre o que a gente chama de riscos calculados. Ou seja, geralmente se alia a perfil de investidor. Quanto mais conhecimento você tem, mais você acaba tendo coragem de arriscar. Por quê? Porque quanto mais você conhece do mercado de ações, do mercado de investimentos, mais você sabe aonde realmente é arriscado e que riscos você pode correr, que tem a probabilidade menor de ter prejuízos e por aí vai. Então, o moderado é alguém que corre risco, mas o que a gente chama de risco calculados. E o arrojado é aquele cara que já é profissional, por exemplo. Um exemplo disso que eu nem coloquei aqui, eu coloquei só conservador e moderado, já explico por quê. Por exemplo, day trader é o cara arrojado, é o cara que tem bastante conhecimento do mercado de ações, do mercado como um todo, de economia do país, e é um cara que corre mais riscos. Por exemplo, day trader é o cara que compra ações pela manhã e vende na hora do almoço, quando ela dá um pico, compra dólar pela manhã e vende à tarde, tem diversos tipos de investimentos, ou seja, é o cara que está comprando e vendendo a todo momento, aproveitando a baixa e a alta para ganhar dinheiro. Quanto maior o risco, quanto maior a rentabilidade. Porém, quanto maior o risco, maior a rentabilidade num cenário bom. É importante falar que existe a possibilidade de você ter prejuízos. Então, o cara que é arrojado, ele é um cara, tem que ser uma pessoa preparada para perder grandes valores sem sofrer. Então, conhecer o seu perfil de investidor, qual o seu perfil, é o primeiro cenário para você não ter frustrações. Imagina que você está juntando dinheiro, investindo, para investir em imóveis, por exemplo. Não sei se é a sua casa própria, isso é muito polêmico, porque tem muita gente que nem considera casa própria um investimento, mas independente do que seja para você investir um capital, ou seja para você morar na casa, se você está investindo em um imóvel, por exemplo, você está juntando dinheiro para comprar um determinado imóvel, investir no mercado de imóveis, e aí você começa a arriscar muito, por exemplo, comprando ações de day trader, vendendo no mesmo dia. Eu vou explicar um pouco melhor desse tipo de ação. E aí pode acontecer, por exemplo, cara, eu vou dar um exemplo que é atual, vou dar um exemplo bem atual, é melhor. Imagina que você compra uma ação que às vezes você nem sabe por falta de conhecimento, que é de uma empresa chinesa, ou de uma empresa italiana, ou de uma empresa, qualquer empresa que tem no mundo afora. Porque geralmente lá no mercado de ações, quando você está operando mesmo, que você compra as ações, são códigos, você não sabe nem o nome da empresa muitas vezes. E aí pode ser que você compre uma ação e aí sai uma notícia no outro dia pela manhã que naquele país houve um outro surto de coronavírus e todas as empresas vão fechar por mais 6 meses. Sabe o que pode acontecer? Essa ação que você comprou, ela pode ter uma queda drástica em poucos dias, talvez em poucas horas. Ou, por exemplo, explode uma área daquela empresa com um grande prejuízo, ou se descobre uma falcatrua na direção daquela empresa. Tudo isso são notícias que lá no mercado de ações pode impactar muito. Então, o cara que tem um perfil arrojado, ele tem que ser alguém muito preparado psicologicamente. Não, perdeu,
E se você estiver juntando dinheiro para comprar um imóvel, às vezes o seu primeiro investimento, e você perder um valor muito grande, isso pode te desmotivar, te traumatizar, te deixar para baixo. Então você precisa de entender esse cenário. Existem técnicas, tudo que eu vou ensinar aqui, que eu vou falar para vocês de investimentos, é justamente para vocês entenderem esse cenário e investirem no que realmente dá resultado para a sua vida, tá bom? Juliezer, o Renato ele fez uma pergunta aqui para você. Certo. Outro dia eu fui convidado para entrar em grupo de investimento em Bitcoin. O que você tem a dizer a respeito? O Bitcoin é as moedas, criptomoedas, na verdade, que se fala. Ele ainda é um mercado muito instável. É o Renato, né, que perguntou, né, Márcio? Isso. Então, Renato, ele é um mercado muito instável. Particularmente, eu nunca investi, particularmente. Já estudei um pouco, conheço. É uma moeda virtual que funciona o Bitcoin. Particularmente, eu nunca investi. Lá no começo, teve gente que ganhou valores astronômicos. Hoje, ele tem uma variância um pouco menor. Porém, eu conheço gente que já ganhou dinheiro com ele, que já perdeu muito. Eu considero um mercado de risco. Eu não sei, Renato, quem sabe a gente não possa pensar em algum modelo para a gente orientar melhor vocês, mas eu não sei qual é o seu perfil de investidor, mas até mais que isso, eu não sei qual é o seu cenário de vida. Eu não sei qual que é a sua renda mensal, eu não sei qual é o seu patrimônio, eu não sei quanto você tem para investir. Se você fala para mim que tem R$1 milhão para investir e que vai investir R$10.000 em criptomoedas, no Bitcoin, eu falo para você, cai para dentro, cara. Porque R$10.000 de 1 milhão, a gente está falando em 1%. Se você perder esses 10 mil, não foi nada. Agora, se der um boom e você ganhar 10, 15, 20 mil nesse negócio, beleza, foi bacana demais. Agora, se você tem muito pouco dinheiro de investimento e de cara vai investir nesse mercado, eu particularmente não aconselharia, porque é um mercado que, na minha opinião, e é o que a maioria dos investidores acham, de riscos muito maiores, entendeu? Então é isso que eu sugiro para vocês, Renato, sobre esse cenário. Fala, Márcio. Ele até comentou aqui, mês passado um Bitcoin valia R$75, hoje 63. Você tá entendendo, Renato? 75 para 63. Deixa eu fazer a conta rápida aqui. Mais 10, 20%, um valor muito alto. Então, Renato, é entender. E aí, é justamente, Renato, isso que eu estou convidando para vocês analisarem. Conheça qual o seu perfil de investidor. Qual o momento financeiro que você está vivendo? Meu Deus, já foi a metade da live. Sim, 30 minutos já. Gente, antes de eu continuar, gostaria só de lembrar que hoje a gente vai ter o código no final da live, então fiquem até o final. Amanhã a gente termina a maratona, mas eu estou pensando em novas lives, em novos projetos para continuar. Se vocês quiserem, se vocês realmente tiverem interesse em continuar para dentro desse projeto, para a gente aprofundar mais na realidade de vocês. Mas você precisa de entender esse cenário. Quanto que você tem de patrimônio? Quanto que você está investindo nesse momento? Então é a partir dessas informações que se analisa se você é um conservador, se você é um moderado ou se você pode arriscar um pouco mais, ok? Uma coisa interessante é o seguinte, o perfil conservador, geralmente ele tem investimentos no que a gente chama de renda fixa, que são as rendas que têm um rendimento fixo, porém não oferece riscos, e eu vou explicar por que hoje. Já o moderado, ele faz o que a gente chama de dividir os investimentos, que é o mais indicado hoje, que a gente chama de dividir a carteira de investimentos. Eu invisto um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, um pouco em debêntures, vou falar sobre tudo isso, para que corra um pouco menos de risco. Investimentos de renda fixa. É claro que eu não estou falando de todos aqui, é impossível em uma hora de live eu falar de todos os investimentos, tá bom, gente? Mas eu posso falar dos principais. Quais os principais investimentos em renda fixa? Tesouro Direto,
O Tesouro Direto, ele é garantido pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional. Ele geralmente é um dos investimentos mais rentáveis em relação à renda fixa, com risco zero. Juliezer, qual o risco que eu tenho se eu investir em Tesouro Direto? Zero, nenhum. É o mesmo risco de você investir na poupança, por exemplo. Por quê? Porque... Você tirou aqui? É pra você ficar mais descontraído, esquecer o que estão mandando aí. Você ficar mais tranquilo. Não, mas eu tô tranquilo. É porque se vocês investir no Tesouro Direto, você vai justamente investir como se fosse na poupança. Porém, a poupança, ela não dá rendimento nenhum. Essa que é a verdade. Hoje a poupança está rendendo, se eu não me engano, 1,2%, 1,3% ao ano. O Tesouro Direto, aliás, todas as rendas fixas também não estão rendendo muito nesse momento. Por quê? É importante explicar uma coisa para vocês. Existe um investimento, existe a mãe dos juros, que chama taxa Selic. Todo mundo já deve ter ouvido falar na taxa Selic. A taxa Selic, ela é uma norteadora do investimento dos juros no país. Ela é a mãe dos juros, vamos dizer assim, em todos os bancos, em todas as instituições. E com essa crise, a taxa Selic hoje no Brasil está 2% ao ano. Antes da crise ela estava em 5,5%, 6%, se eu não me engano. Então, como a taxa Selic está 2% ao ano, todos os investimentos em renda fixa, eles têm a taxa Selic como base. Ou seja, eles rendem no máximo o valor da taxa Selic. Então, você tem o Tesouro Direto, você tem os CDBs, que são créditos oferecidos pelos bancos. Você tem os LCIs, que são letras cambiais de investimentos para o mercado imobiliário. Você tem os LCAs, que são letras cambiais de investimento para o agronegócio. Você tem as debêntures, que é um investimento em renda fixa garantido pelas empresas. Lá nas debêntures, ele é um investimento em renda fixa, mas ele é garantido pelas empresas que têm o mercado aberto. Você tem as letras cambiais. Gente, tem diversos investimentos em renda fixa. Os investimentos em renda fixa, quando não tem risco zero, tem risco quase zero. E todos, se você me perguntar aqui, ó, qual desses investimentos aqui rende mais que a poupança? Todos. Juliás, qual o pior investimento que existe hoje? A poupança. Então já fica a dica para vocês. Se alguém aí está com dinheiro guardado na poupança, você está pagando para o governo, aliás, para o governo não, para o banco onde você colocou o seu dinheiro, usar o seu dinheiro. Por que você está pagando? Porque a própria inflação está muito maior do que muitos investimentos. E como a poupança é o pior deles, vamos imaginar o seguinte. Márcia, vamos pro quadro aqui, só para fazer um Vamos cálculo sim. para eles. O Renato comentou aqui. Juliezer, você como investidor, na verdade acho que é uma pergunta. Você como investidor, você investiria em comodato, dito soja, milho vinculados ao mercado agrícola? Commodities. Renato, boa pergunta. Pode ir perguntando, viu, gente? Porque como é muita informação, realmente é difícil. Eu já investi em commodities. Commodities é um mercado mais seguro. A variabilidade da commodity é bem menor. O que é commodity, para quem não sabe aí? É o seguinte, commodities são produtos geralmente agrícolas que mundialmente é a mesma coisa. Então eles têm mundialmente um padrão de preço. Por exemplo, soja, milho, arroz, qualquer produto, grão, arroba do boi gordo, tudo isso pode ser commodities. Então, Renato, geralmente a dica que eu dou, e é o que eu vou falar no final aqui, já vou adiantar por causa da sua pergunta, estudem para investir nesses mercados. Por exemplo, as commodities, elas têm períodos que naturalmente todo ano sobe e desce. Posso citar exemplos para vocês. Se você ir lá agora e olhar o preço da soja, o preço do milho, o preço da arroba do boi gordo, está tudo muito alto. A arroba do boi gordo está batendo tetos. Se eu não me engano, está mais de R$250 a arroba do boi gordo nesse momento.
E aí, vale a pena investir nesse momento? Não sei, porque como está muito alto, está batendo recordes, pode ser que a tendência seja cair. Porém, se você tivesse investido lá em agosto, no começo de agosto, você teria comprado a 200 e já aí poderia estar vendendo a 250. Isso é 25% de resultado, entendeu? Só que esse é um mercado que oferece um pouco mais de conhecimento para você minimizar os riscos. Mas é um mercado que eu já investi, tá bom, Renato? Eu estava falando de... Agora tem que lembrar, agora eu falei, deixa eu beber um gole d'água aqui para me lembrar. Enquanto isso, a Josiane pergunta, qual a melhor opção de investimento para quem? Eu acho que, na verdade, ela queria entender melhor quais são as melhores formas de investimento, os tipos. A Josiane perguntou? Isso. Josiane, faz a pergunta de novo aí para a gente entender melhor o que vocês querem. Eu estava falando sobre a poupança, lembrei. Vamos imaginar que você tem uma reserva de 10 mil reais na poupança. 10 mil reais. E aí, você, a poupança deve estar rendendo 1,5% ao ano. Não está mais que isso. Ou seja, você vai deixar 10 mil reais na poupança, 10 mil reais, render... Márcia, faz o cálculo para mim, quanto que dá? 1,5%, 150 reais? R$1.000, 10%, 150 reais. Você investiu 10 mil reais para deixar ele um ano no banco para ele render 150 reais. Ao final de um ano, você vai ter 10.150 reais. Se você, nesse banco que você está investindo esses 10 mil reais, tiver uma conta corrente, por exemplo, o que acontece com a maioria das pessoas, você tem uma conta corrente conjugada com a poupança, provavelmente, só o que você pagou de taxa para o banco, você comeu esses 150 reais que o seu dinheiro rendeu. Fora inflação, hein? Nem estou falando de inflação. Por quê? Porque se você paga, por exemplo, 15 reais, que é um valor muito baixo, porque o que os bancos cobram de taxa mensal lá da conta corrente é muito maior, mas se você paga 15 reais por mês de taxa do banco, você está pagando por ano 180 reais. Ou seja, você deixou 10 mil reais no banco, o banco emprestou esse dinheiro para as outras pessoas com taxas de juros bem maiores, o banco ganhou dinheiro e ele não te pagou nada por isso, porque só a taxa que ele te cobra mensal é maior do que ele te pagou durante um ano investido. Márcia, volta para cá. Volto. Por favor. Estou voltando. Então, gente, o que eu estou falando para vocês é para vocês entenderem esses cenários e estudar um pouquinho mais, cair para dentro de investimentos, esquece esses bancos convencionais, vamos fazer investimento. Aliás, eu sou conservador, eu não quero correr risco. Gente, nenhum desses investimentos aqui dá risco nenhum. É a mesma coisa de pôr dinheiro na poupança, mas rendendo um pouco mais, ok? Já os investimentos em renda variável é um investimento diferente, que já tem riscos. Por exemplo, o mercado de ações, onde você tem as ações que você pode comprar, vender. Claro que você tem as grandes empresas que têm risco menor, mas tem risco. Por exemplo, se você me perguntasse alguns anos atrás, antes da Operação Lava Jato, fala de uma ação que o risco é muito pequeno. Eu falaria na hora, de cara, Petrobras. E aí o que aconteceu com a Petrobras? Surgiu a Lava Jato, aquele tanto de corrupção, pessoas perderam muito dinheiro porque a ação da Petrobras caiu mais da metade. Então existe um risco para isso. Existem as ETFs, que são pequenos investimentos que você pode correr. Eu nem vou entrar nas ETFs, porque elas são mais detalhadas, é um investimento que você tem um pouco mais de conhecimento. Existem as FIIs, que é os fundos de investimentos imobiliários. Os fundos de investimentos imobiliários estão na moda agora. É o que está mais na moda agora. Se você perguntar para um investidor, para uma corretora de imóveis, o que você sugere eu investir meu dinheiro nesse momento? Eles vão te falar as FIIs, eu tenho certeza. O que são fundos de investimentos imobiliários?
Quem aí está em alguma cidade que tem grandes shoppings, esses grandes shoppings, eles não estão abrindo shoppings, investindo mais com dinheiro próprio. Eles estão pegando, incorporando esse dinheiro no mercado de ações, e é como se eles vendessem o shopping para qualquer um que quisesse comprar. Shopping pode ser prédios. E aí o que acontece? Essas pessoas, é como se elas recebessem um aluguel daquela ação e dos resultados, entendeu? Está muito na moda porque o mercado de investimento no imobiliário está bem aquecido. FIAs e FINs, que é o mercado imobiliário também, mercado do agronegócio também, é a mesma ideia, só que para áreas diferentes. As commodities, que também são tipos de investimentos, eu nem lembrava que estava aqui, que é o que o Renato perguntou, que é o investimento em renda variável, ou seja, existe uma variabilidade, depende de diversos fatores, Renato. Por isso que o grande cenário é você estudar mais para que você consiga entender. Por que, Juliana, que é de risco? Explico para vocês. Imagina que você está investindo no mercado futuro de commodities, que é lá na BMF, que é a Bolsa de Mercados e Futuros. Imagina que você está investindo lá e você está investindo em soja. E aí, como vocês, acho que a maioria deve saber, mas para quem não sabe, a gente explica aqui, o mercado de commodities, você está comprando geralmente, você está investindo em mercados futuros, ou seja, é como se você estivesse comprando a soja que ainda nem foi plantada. Só que aí, o mercado acontece algum problema, ou a produção foi ruim demais, e aí o preço sobe, aí você pode ser que não ganhe dinheiro, ou então o contrário, a produção foi boa demais e aí está sobrando soja no mercado, o preço cai demais. Então, é um cenário de riscos e precisa de ter conhecimento. É bem interessante o mercado de commodities, Renato, que você pode ganhar ou perder dependendo do cenário. Por exemplo, você compra na verdade só o papel, né? Você não compra a soja no armazém na sua casa, você compra só o papel de mercado futuro e esse preço sobe demais e você é obrigado a vender daquele preço que é o preço futuro. Então tudo depende do mercado. O que eu sugiro para vocês no mercado de commodities, o Renato se interessou, é estudar um pouco mais contratos futuros, que faz parte das commodities também, que é um cenário interessante. Quando eu disse para vocês que os investimentos, esses investimentos aqui em renda fixa, eles não têm risco nenhum, é porque eles são garantidos, existe uma garantia de investimentos. Todos os investimentos têm alguma garantia, gente. Os investimentos de renda fixa, as letras cambiais, letras de crédito, LCI, LCA, que é a letra cambial do agronegócio, letra cambiais de investimentos, CDBs, que todos os bancos oferecem. Existe o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que foi criado pelo governo, que tem lá uma grande quantia de dinheiro e que garantem esses investimentos em renda fixa. Na maioria dos investimentos de renda fixa. O que é isso? Se acontecer algum problema, por exemplo, vamos supor que você investiu no CDB, que é um investimento que tem em todo banco, ou LCI, LCA, que é bem conhecido. E aí, por algum motivo, existiu uma falcatrua no banco, esse dinheiro sumiu. Esse fundo garantidor, ele devolve o seu dinheiro aplicado. E isso é previsto em lei, isso foi muito bem regimentado, principalmente depois de 1992, quando o Fernando Collor fez aquele cenário de prender o dinheiro, a poupança dos brasileiros, e aí devolveu isso muitos anos depois, de maneira bagunçada. Tem gente que até hoje está na justiça com isso. Então o que eu estou mostrando para vocês é que existe garantia para os investimentos. O mercado de ações variáveis, a renda variável, as ações, debêntures, a CRA, a CRI, a FID, a LF, os investimentos que existem, eles são garantidos pelas empresas e pelas instituições. Ou seja, a empresa ela garante que aquilo não vai sumir em pó.
É claro que no mercado de ações, por exemplo, debêntures, existe um risco maior, ou seja, se a empresa entrar em uma dificuldade, vou citar um exemplo assim, aqui do Brasil, por exemplo. A BRF, algum tempo atrás, para quem não conhece, a antiga Perdigão, a maior indústria brasileira de produtos industrializados alimentícios, que produz para a Europa, para a China, para os Estados Unidos, ela teve um problema algum tempo atrás, alguns anos atrás, que foi detectado chama salmonela, é uma bactéria que nem é mortal, só que é uma bactéria que dá indigestão, dá problemas estomacais. E aí o que aconteceu com esse problema que deu com essa indústria BRF? Vários países que exportavam, que compravam da BRF, deixaram de comprar e ela teve uma queda drástica no faturamento. Ou seja, com isso, o mercado de ação fica sabendo e aí as pessoas que investem muito dinheiro falam, opa, vou tirar meu dinheiro daqui. Automaticamente, a ação começa a cair, aí passa o trimestre, a empresa solta os resultados trimestrais dela, o lucro foi menor do que o previsto, ou seja, o resultado daquela ação também foi menor, então isso faz com que caia. Então pode ser que você perda parte do dinheiro porque o mercado diminuiu o preço, isso acontece. Porém, existe uma garantia prevista por lei que o valor que você tem investido, ou seja, a quantidade de ações que você continua tendo. Talvez você perde porque ela valia 20, ela passou a valer 18, então você perdeu parte. Mas em compensação, se ela valia 20 e passou a valer 25, você vai ganhar. E o Tesouro Direto, que é um dos investimentos mais seguros que as pessoas não sabem, ele é garantido pelo Tesouro Nacional. É como se o governo pegasse dinheiro emprestado do próprio povo que está aplicando. Então o governo utiliza esse dinheiro e ele remunera esse dinheiro em cima da taxa Selic. Dica, rende muito mais do que poupança, o risco é zero, porque ele é garantido pelo Tesouro Direto, pelo Tesouro Nacional do país, beleza? Juliezer, a Josiane colocou aqui, qual é a melhor opção de investimento para quem está iniciando? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas fazem, né? Gente, eu já sabia disso, a ideia da aula de hoje, falta 10 minutos, meu Deus do céu. A ideia da aula de hoje era justamente trazer vocês para esse mundo. É claro que eu não vou conseguir aqui abordar e fazer todo mundo sair aqui expert em investimentos. Mas, Josiane, é justamente isso que eu vou fazer agora, dar essa noção para vocês. Antes de investirem, procure saber um pouco mais sobre as corretoras de investimentos, quais são mais práticas e simples na hora de investir e na hora de resgatar. Algumas disponibilizam cursos gratuitos para vocês fazerem. Quais têm atendimento para te explicar um pouco melhor? Quais custos de investimento você tem? Isso tudo você consegue pesquisar de maneira muito simples. Juliezer, aonde que eu vou investir? Gente, o meu negócio é prático. Eu sou um cara que gosta de prática. Do mesmo jeito que as coisas dão certo na minha vida na prática, eu gosto de ensinar na prática. Essas são as principais, as que eu conheço, corretoras de investimentos. Juliezer, qual que de fato você indicaria? A Ex-Invest é muito conhecida, muito boa. A Rico é muito conhecida. A XP Investimentos acho que é a mais conhecida do país. A Modal Mais é muito conhecida, garantia. A Toro Investimentos. Essas são as que eu indico. Se eu pudesse indicar 3, qual que você indicaria, Juliezer? 4. Vou indicar 4, que qualquer das 4 é muito boas. Ex-Invest, Rico Investimentos, XP Investimentos e Modal Mais. Detalhe, esses investimentos, a maioria dessas corretoras aqui, elas têm até aplicativos, onde você pode baixar, se alguém aí começa a marcar esse povo e fala para eles me contratar de garoto propaganda, que eu estou fazendo propaganda de graça para eles. Gente, você pode, por exemplo, vou confessar para vocês que eu tenho conta e eu invisto na XP Investimentos. Você pode baixar o aplicativo para o seu celular, fazer o seu cadastro e depois de fazer o seu cadastro,
Inclusive você faz uma análise de perfil de investidor, para você entender qual é o seu perfil, respondendo algumas perguntas. E aí, na verdade, você faz um depósito em conta e eles aplicam onde você pedir. E aí eles te atendem. Já precisa investir muito? Não, gente. Você pode investir R$100 por mês. Até menos que isso. O que eu estou falando para vocês é que para vocês conhecerem, você tem que cair para dentro, você tem que fazer na prática. Eu posso ficar 50 horas aqui explicando para vocês como funciona o investimento. Que se você não abrir conta numa corretora, não começar a investir todo mês, você ir despertando curiosidade, entendendo um pouco mais, entendendo de debêntures, de ações, de LCI, de LCA, de CDB, de CDI. Gente, é muito tipo de investimento, não tem como. Fora as ações que você tem lá, um caminhão de empresas que tem ações abertas hoje e que você pode comprar qualquer uma das ações das empresas. Então não tem como eu explicar tudo para vocês de uma única vez. Mas tem como eu, na prática, falar o que vocês podem fazer. Abra uma ação e pode, por exemplo, investir em renda fixa. Por quê? Porque renda fixa não dá prejuízo. Você pode investir em tesouro direto, você pode investir em CDB, você pode investir em debêntures. E são investimentos que não dão prejuízo. Fica a dica, na tarefa de amanhã já está dada a dica aí. Eu vou pedir para que vocês, na prática, abram essa conta e criem uma meta mensal de investimento. É bom que a gente está no final do mês, né, Márcia? Sim. E aí, como a gente está no final do mês, para quem realmente quer começar a investir, abra, escolha uma dessas e comece a aplicar todo mês. Não quer arriscar? Invista em renda fixa. Quer arriscar um pouquinho? Posso investir em renda variável. Outra dica de renda variável que vale a pena. Os fundos de investimentos. O que é fundo de investimentos? São os investimentos, vamos dizer assim, que os investidores, os analistas de investimentos, eles criam um fundo de investimentos com várias ações. E aí é como se você comprasse uma ação daquele fundo, como se cada ação fosse de diversas empresas. Então o fundo de investimento ele dá menos risco, porque pode ser que uma ação que você comprou diminuiu, só que a outra aumentou, então na média ele cresce, beleza? Treine seus olhos para ver oportunidades. Gente, vocês precisam de treinar a mente de vocês. Você precisa de enxergar oportunidades na cidade que você mora. Você precisa de começar a investir no mercado de ações. Escolha uma dessas aqui, pode escolher sem medo, são todas garantidas, instituições renomadas. Para que você cada vez mais esteja treinado para realmente gerar resultado acima da média. Isso vai fazer diferença na sua vida. Outro aspecto importantíssimo, a partir de agora, introduza essa palavra na sua vida, investimento. Entenda que todo dinheiro gasto que você vai fazer a partir de agora é investimento. Ou você investe no passado, ou no presente, ou no futuro. Então, investir no passado já foi, não vale a pena. Investir no presente, qualidade de vida hoje. Investir no futuro, investir no mercado de ações, investir dinheiro todo mês, para que você tenha um futuro melhor. A partir do momento que você muda essa mentalidade e fala, a partir de agora, todo o dinheiro que eu gastar no presente tem que valer a pena, porque é um investimento, você não vai jogar dinheiro fora mais com consumismo. Você vai mudar o cenário da sua vida. E claro, a gente sempre tem que investir pelo menos um pouco no futuro, porque senão fica Deus dará.